Boa noite. Não, vamos lá. Boa noite. Pronto. Gente, eu queria dizer que é uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite, dando início a esse trabalho, que é um trabalho que vai ser permanente, né? Então, a gente vai trazer outros momentos com vocês, adolescentes. A gente sabe da importância de falar, né, sobre saúde e falar sobre saúde mental, né, falar também um pouquinho da nossa base em Cristo. Então, tudo isso é importante ser reforçado, ser falado. E nessa noite eu estou aqui enquanto psicóloga, né, para falar um pouquinho com vocês justamente sobre essas mudanças que acontecem nessa fase da vida, que é a adolescência, né? Logo mais o pastor também vai falar um pouquinho, trazendo isso mais para o âmbito da palavra de Deus. Mas juntos nós vamos tratar de assuntos que são muito importantes para vocês, para os pais de vocês, né? E a todos que se encontram aqui nessa noite. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Amanda, sou psicóloga clínica. Então, eu atendo diretamente os pacientes que chegam até mim. Eu atuo com adolescentes, jovens, adultos e idosos, né? Essas são as faixas etárias com as quais eu trabalho. Trabalho de diversos tipos de casos, né, e demandas que vocês possam imaginar. Tenho apenas 2 anos de formada, então é bem recente, né, o meu trabalho, mas é um trabalho que tem agregado na vida de outras pessoas, e eu fico muito feliz por isso, e fico ainda mais feliz por agregar de alguma forma para cada um de vocês, tá bom? E o tema dessa noite, eu queria que vocês me dissessem. Alguém lembra qual é o tema? O tema do nosso trabalho hoje qual é? Vivendo algo novo. Ok. Quando vocês viram esse tema, vocês pensaram em alguma coisa? Então, por exemplo, como é que eu, adolescente, posso viver algo novo? E o que é isso, viver algo novo, né? Talvez possa ter gerado algumas perguntas aí na cabecinha de vocês, né? E hoje nós vamos falar sobre algumas perspectivas voltadas para a questão psicológica, mas por que hoje a gente está falando sobre isso? Porque a gente precisa compreender, inicialmente, que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, nós temos 3 instâncias aí muito presentes, e aí trazendo também a questão social, e que tudo isso precisa estar bem alinhado, estar bem equilibrado. Então, hoje eu vou trazer para vocês a perspectiva da saúde mental. Então, como eu, por exemplo, enquanto psicóloga, posso colaborar com vocês e quando vocês devem buscar esse auxílio, essa ajuda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas, de antemão, eu vou falar um pouquinho sobre a adolescência, já que é voltado hoje para os adolescentes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa fase. O que é, de fato, a adolescência? Por que a adolescência é uma fase tão difícil, né? As pessoas costumam falar, meu filho está na adolescência, ou fase difícil. Mas por que é caracterizada assim? Primeiro, porque a adolescência é uma fase onde o indivíduo não é mais criança, né? Então, ele saiu dessa fase de criança, da fase ali do infantil, e também não é adulto ainda. Então, ele está nesse meio termo, né? Eu não sou mais criança, mas também não sou adulto e preciso amadurecer para chegar até a fase adulta. E por isso que é uma fase tão crítica, porque é uma fase de mudança. O adolescente, ele saiu da infância, né? Muitas mudanças aconteceram, não só mudanças no corpo, mas mudanças psicológicas, ou seja, eu preciso conhecer quem eu sou, eu preciso entender mais sobre mim, eu preciso compreender de fato quais são as relações que eu preciso cultivar. Então, eu não sou adulto ainda, mas eu estou caminhando para essa fase. E eu preciso entender que algumas coisas são muito importantes. E aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês também sobre maturidade, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente. Mas outro ponto importante é que vocês vão viver uma fase, vocês estão vivendo uma fase de desconstrução, né? Agora vocês já não são mais crianças, né? Os pais de vocês já estão vendo vocês como um futuro adulto, então é diferente. Vocês vão começar a ter mais responsabilidades, né? Vocês vão passar agora a tomar decisões, porque antes, quando criança, os pais tomam essas decisões.
Só que quando você é adolescente e está caminhando para a fase adulta, você vai perceber que em alguns momentos você vai precisar tomar decisões. E, Amanda, essa é uma fase muito difícil? É uma fase muito difícil. Lá na clínica é bem interessante quando eu vou atender adolescentes, porque uma das coisas que eles mais, uma das questões, demandas que a gente fala, né, que eles mais trazem é justamente isso. Então, as pessoas não me entendem, eu não sei quem eu sou muito bem, eu não sei que profissão eu vou exercer. Isso ainda não é claro para mim, né? Que adolescente eu estou sendo agora, assim, o que eu estou construindo no meu caminho, que adulto eu vou ser, será que o que eu sonho hoje vai se realizar? Então, assim, são muitas questões que envolvem a adolescência. E até os adultos que estão aqui hoje já foram adolescentes um dia, né? E já passaram, talvez, por muitos questionamentos. Claro que a gente está falando aqui de épocas bem diferentes. Então, a minha adolescência foi diferente da adolescência dos adultos que estão aqui hoje, por exemplo. As questões eram outras. A cultura estava passando por um momento diferente. Então, eu não vou aqui comparar essas fases de cada um. Mas o que eu quero dizer é que é uma fase de conflitos, né? Na clínica aparece muito adolescentes com conflitos nesse sentido, né? E aqui vai uma questão importante para os pais, eu ia falar só depois, mas eu vou falar logo. É que vocês, pais que estão aqui, são pais de adolescentes, vocês precisam se tornar uma rede de apoio para os adolescentes de vocês, para os filhos de vocês. Eles devem olhar para vocês como a principal rede de apoio deles. O que é uma rede de apoio, Amanda? São as pessoas em quem eu posso confiar quando eu preciso. Quando eu estou naquele momento mais difícil, eu sei que eu posso recorrer aos meus pais, por exemplo. Amanda, por que está falando isso? Porque chega muito na clínica, em determinado momento, onde eu estou conhecendo essa pessoa, esse adolescente, eu pergunto assim, quem é a sua rede de apoio? Quem são as pessoas que você pode contar quando você precisa? E aí vem a questão, eles dizem muitas pessoas, menos os pais, né? Dificilmente eles falam, não, a minha mãe ou meu pai, né? Geralmente está ligado a pessoas fora, né? E por isso que eu estou falando isso para os pais hoje, né? Primeiramente, sejam essa rede de apoio para os seus filhos. E como é que eu vou fazer isso, Amanda? Sendo compreensivo. Eu não estou dizendo aqui que o pai precisa sair da posição de autoridade, não é isso. Mas assim como você se coloca com posição de autoridade, é importante entender que ser compreensivo faz parte disso, né? E a fase da adolescência, ela já é difícil. Então, quanto mais rede de apoio esse adolescente tiver, melhor para ele, para os relacionamentos dele e para a relação, principalmente, dele com os seus pais, tá bom? Outra questão importante é que chega uma fase das cobranças, né? O adolescente, ele chega a um ponto que, emocionalmente, ele se sente muito cobrado. Não só, às vezes, dentro do lar, do próprio lar, ele se sente cobrado, mas externamente ele é muito cobrado. Então, que curso você vai fazer? Ah, eu vou fazer tal coisa. Ah, mas isso aí não dá dinheiro. Começa assim, né, pela área profissional. Ah, mas você, não, tem que escolher isso. Meu filho faça isso. Não, mas... né? Então, o adolescente, ele começa a incorporar uma fase de muitos conflitos também voltados a cobranças, né? E por que eu estou falando disso? Mais uma vez, para que vocês, primeiro, adolescentes que estão aqui, que são o alvo aqui da nossa conversa, entendam que é uma fase que vocês estão passando. Essa fase, assim como todas as outras que nós vivemos, ela vai passar um dia. Então, um dia a adolescência vai acabar. E você vai ser um adulto, né? Então, o que você planta hoje na adolescência, você vai colher lá na frente. Então, plantem coisas boas, né? Acima de tudo, tentem compreender aquilo que vocês estão passando e dividam isso com alguém, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade, dividam isso com seus pais, por exemplo. Amanda, os meus pais não são tão acessíveis assim. Então, busque alguém em quem você se sinta seguro para falar isso, né? Outro ponto importante é que eu atendo pessoas de 25, 30, 40, até 50, 60 anos. E hoje são pessoas que lidam com questões emocionais pelas quais não conseguiram quando eram adolescentes, quando eram crianças. Então, são pessoas que viveram muito tempo, né, de conflitos, esses conflitos, vamos dizer assim,
não foram compreendidos e hoje estão na clínica tentando resolver isso de alguma forma, né? Claro que eu não estou dizendo que a pessoa que está indo buscar essa ajuda seja um problema, não é isso. Mas eu quero que vocês entendam que ele está ali porque, de alguma forma, essa adolescência ela foi perdida em algum momento, essa infância ela foi perdida, ela se perdeu ali em algum momento. Então, a gente precisa compreender essas coisas. Por quê? Porque essas fases passam. Vocês são adolescentes hoje, a maior responsabilidade de vocês hoje, assim, dentre outras, talvez seja estudar, ir para a escola, desenvolver, né, enquanto estudante, enfim, para ter no futuro uma profissão. Só que a vida adulta não se resume só a isso. Então, por isso que eu gostaria de falar para vocês que esses conflitos que vocês estão vivendo hoje são, em parte, naturais. E vocês precisam compreender que as responsabilidades que vocês desenvolvem hoje, elas vão ser importantes para que vocês amadureçam. Certo? Amanda, mas que tanta maturidade é essa? Por que eu preciso amadurecer? Para viver, para conviver entre pessoas, para desenvolver relacionamentos, para se compreender, a gente precisa amadurecer. Viver no mundo aqui fora não é fácil, não. E vão ter momentos que a gente vai precisar ter um nível a mais de entendimento emocional para lidar com certas situações, com certas pessoas. E nós não somos pessoas que nunca vão sofrer isso, né? É interessante falar, quando a gente fala sobre saúde mental, na igreja, por exemplo, é interessante falar que, às vezes, ainda é visto como bobagem, né? A ansiedade, eu estou ansioso, eu estou depressivo, ou eu estou assim, né? Há um tempo atrás isso era visto como loucura, né? Hoje não, hoje a gente tem uma perspectiva de se entender que o corpo também adoece, a mente também adoece. Assim como em algum momento da sua vida você estava em casa, bateu o dedinho na mesa, não sabe? Aquela dorzinha. O corpo adoeceu. Assim também as nossas emoções adoecem. E a gente tem que levar isso em consideração. Isso vai um alerta também para os pais. Pais, observem os seus filhos, né? Às vezes está ali diante de você um problema e você não observa, porque outras coisas são mais importantes. Então, observem os seus filhos. Filhos, partilhem o que vocês estão sentindo, né? Hoje também é uma coisa que é muito comum na clínica, as pessoas chegarem e dizerem assim, eu não consigo falar o que eu estou sentindo. Não, mas me explica um pouquinho mais, assim, por que isso acontece? Não sei, eu não consigo falar. Eu estou aqui, mas eu não consigo falar o que eu estou sentindo. São pessoas que somatizaram emoções, que somatizaram experiências difíceis e que hoje, por um bloqueio emocional, não conseguem falar sobre isso e adoecem, né? Então, assim, vai esse alerta para vocês, no sentido de vocês compartilharem com alguém aquilo que dói, porque na vida a gente nunca vai deixar de passar por um sofrimento, né? E na adolescência a gente também passa. E muitas vezes isso é negligenciado. Por quê? Porque as pessoas não entendem de fato o que a gente sente quando é adolescente, né? As pessoas dizem logo assim, mas isso aí é besteira de adolescente. Mas esse menino está dizendo isso aí, mas é só frescura. Falta só a louça para ele lavar, né? Ainda se ouve muito isso. Mas ser compreensivo nesse sentido também é muito importante, porque isso vai ajudar futuramente para vocês de uma maneira que vocês nem imaginam, né? Então, vocês vão aprender a lidar melhor com os relacionamentos de vocês, fazer escolhas assertivas quanto a isso também. E isso tem muito a ver com maturidade. Então, a gente precisa desenvolver maturidade, responsabilidade, e aprender isso nessa fase já é importante. Não esperem crescer, ter filhos, casar para ser maduro. Não dá, né? A vida exige de nós que nós possamos passar por esse processo e aprender também que isso é importante. Outra questão importante que eu gostaria de falar para vocês é que o nosso tema é vivendo algo novo, né? Hoje, um dos maiores desafios que eu considero da minha profissão, enquanto clínica, né, é mostrar para as pessoas, de alguma forma, fazê-las entender que, apesar das dificuldades que elas um dia viveram lá na sua infância, lá na sua adolescência, são possíveis de começar de novo. Então, é possível que essa pessoa consiga ressignificar tudo aquilo que ela viveu.
Mas esse é um desafio enorme. Eu tenho pacientes que estão há 1 ano em terapia e ainda estão tentando lidar com isso. Porque foram questões muito difíceis lá na infância, nas quais eles desenvolveram o que a gente chama de crença, e que é uma ideia muito enraizada que eles não conseguem lidar com isso. E passam a acreditar nessas coisas, como, por exemplo, eu escuto muito de alguns pacientes dizendo assim: ah, mas eu não sou capaz de fazer isso, eu acho que eu não consigo dar conta, eu acho que eu não sou digno de ser amado, eu acho que eu não sou capaz de ser, eu acho que eu não vou ser feliz nunca. É muito comum esse tipo de fala, porque hoje não se há mais essa esperança. E a minha profissão, assim, eu acredito que uma das coisas importantes que eu faço ali é levar essa esperança para as pessoas. Não depende só de mim, claro, enquanto psicóloga. Eu preciso que o paciente ele se doe para o processo. Mas viver algo novo é isso. É você entender que, apesar dessas dificuldades que vocês viveram, tanto na infância quanto na adolescência, elas podem ser ressignificadas. Eu posso começar de novo, agora de uma forma assertiva. Agora tomando outras decisões, melhores decisões, isso pode acontecer. E eu não estou falando isso só para os adolescentes, viu? Eu estou falando isso também para os adultos. É importante a gente entender que é possível, sim, ressignificar algumas coisas que a gente já viveu. Inclusive traumas, inclusive dores que a gente até hoje carrega, que não entende por que isso aconteceu. Tem muitos questionamentos e hoje não consegue lidar com isso. Mas entendam que é possível. Eu tenho uma paciente que, quando eu comecei a fazer as sessões com ela, né, ela tinha muitas queixas, ela tem transtorno bipolar, né? Para quem não sabe, é um transtorno que a pessoa muda de humor muito rápido, então ela sai da transição do maníaco para o depressivo muito rápido. Então, uma hora ela está muito eufórica, em outra hora ela está muito triste, muito depressiva. E, inicialmente, foi bem difícil trabalhar isso com ela, porque a linha de pensamento que eu trabalho na terapia é para que a gente consiga ressignificar algumas crenças e algumas coisas que ela foi desenvolvendo ao longo da vida e que foram traumáticos e que foram difíceis. E a gente passou 1 ano na terapia e tudo mais. E esses dias ela não tinha mais buscado a terapia, né? Aí ela também tinha questões com a sua vida, né? Tirar a sua vida, enfim. E aí ela mandou mensagem para mim, né? Eu parabenizei porque ela terminou um curso, né? Que ela achava impossível de terminar porque ela não acreditava nas habilidades dela, que era possível isso acontecer. E eu mandei mensagem para ela, parabenizei. Disse que estava muito feliz por ela ter conseguido isso, por essa superação. E eu lembrei ela de uma coisa que a gente sempre falava na terapia, que essas dificuldades que ela estava vivenciando naquele momento eram passageiras. Que ela iria conseguir aquilo que ela tanto queria, mas ela precisava compreender isso. Claro que não é só isso, tem outras coisas. Mas aí ela respondeu, ela disse: Amanda, eu estou tão feliz, eu nunca me senti assim. Eu consegui realizar uma coisa que eu achava que era impossível, né, naquele momento. Então, trazer isso para essa perspectiva de viver algo novo é entender que a gente precisa viver um dia de cada vez, mas entender também que aquela sementinha que a gente planta hoje, ela pode dar frutos. E ela pode dar frutos bons ou não. Isso depende das nossas escolhas. Então, é nisso que eu quero frisar hoje, adolescentes. Cuidado com as escolhas de vocês. Elas podem levar a caminhos muito bons, mas elas também podem levar a caminhos muito tortuosos. E vocês vão precisar desenvolver maturidade, pedir a Deus sabedoria para que vocês consigam tomar essas decisões de forma mais assertiva. E por fim, né, vocês precisam se permitir também aprender, né? Conversem mais com os pais de vocês, quando possível, né? Estejam próximos, conheçam a história deles, né? Estejam atentos a compreender como eles chegaram hoje onde estão, né? Como eu posso me espelhar nos meus pais, né? Trazendo isso para essa perspectiva de entender que é possível vocês viverem algo novo todos os dias, mas isso depende unicamente de cada um de vocês, de cada um de nós, na verdade, né? Isso não depende de outras pessoas, isso depende unicamente de você.
Então, se permitam viver essa fase da adolescência, né? Se permitam vivenciar isso, mas de forma assertiva, né? Busquem relações que acrescentem na vida de vocês, se fortaleçam a cada dia, trazendo para a perspectiva aqui do que o pastor vai falar na frente, mas busquem realmente direcionamento de Deus mesmo, para aquilo que vocês vão fazer. Acima de tudo dele, direcionamento dele. Busquem também a ajuda dos pais, a ajuda das pessoas que estão dispostas a ajudar vocês, né? Começando dentro de casa, que eu acho que a família é a base, né? Acho não, a família é a base. Então, a gente precisa começar lá, para assim, quando a gente se desenvolve dentro de casa com a família, lá fora fica muito mais fácil, né? Então, gente, é isso. Falar um pouquinho nessa perspectiva para vocês. E outra coisa, emocionalmente, vocês vão sentir alguns baques também. Nem tudo na vida vai ser tão fácil. Na verdade, nem tudo na vida é fácil, né? Eu ouvi esses dias uma pessoa dizendo assim, que tudo na vida é difícil, mas nós precisamos escolher o nosso difícil, né? Então, estudar é difícil, passar no concurso é difícil, passar na faculdade é difícil, conseguir um emprego é difícil, tudo é difícil, mas a gente precisa escolher o difícil que vale a pena lutar por ele, certo? Então, gente, é isso.